mais um estudo do Livro dos Espíritos pela Associação de Beneficência Espírito Consolador. Vida que segue, vai sem parar, só muda o destino quem aprender a amar. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre querido, e agradecer pela felicidade de podermos estudar, refletir, aprender um tanto mais. Obrigado, Senhor, pela doutrina espírita, pelos ensinamentos que os livros espíritas nos ajudam a ter conhecimento da vida, da morte, sobre a dor e as leis do universo, as leis de Deus. Abençoe o nosso propósito de estudar sempre e aprender um tanto mais. Que assim seja. Vamos estudar. Olá! Dando sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, como fazemos todas as terças-feiras no Consolador, nós vamos ver hoje as questões 983 a 989. Nós estamos na quarta parte de O Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações, né? Nós estamos no capítulo 2, intitulado Penas e Venturas Futuras, quer dizer, gozos, felicidades, né? Sofrimentos e felicidades futuras, né? Como nós temos falado, estamos momentaneamente com os estudos virtuais, até que possamos retornar à nossa casa para os estudos presenciais. Então nós lembramos que se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, quiser fazer algum questionamento acerca das questões estudadas, nós temos o nosso grupo de WhatsApp, né, para aqueles que participam dos estudos, que é o foro adequado para os questionamentos, as colocações acerca dos nossos estudos, né? Então, como já fizemos outras vezes, nós queremos cumprimentar os colegas, os confrades, os amigos que participam dos estudos, a Ana Lúcia, a Naizinha, a Adriana, a Vera, do seu Valdeir, a Naides, né? Dentre outros companheiros que estão conosco nos nossos estudos. Um abraço a todos. Vamos então começar pela questão 983. 983. Essa questão, ela pergunta o seguinte, né? Ela fala assim de uma pessoa, um espírito, né? Lembrando que somos espíritos encarnados, né? Que expia as suas faltas numa nova existência, né? Ela vai passar apenas por sofrimentos materiais. Então é certo, é correto dizer que após a morte a alma tem apenas sofrimentos morais? Ontem à noite, eu e a André estávamos vendo um vídeo do Divaldo, né? Ultimamente, parece que o Divaldo está fazendo mais vídeos, né? Ou nós estamos vendo mais vídeos do Divaldo, né? Ele está cada vez melhor nas suas colocações, nas suas falas, né? Fica aí até a sugestão para que procurem no YouTube palestras do Divaldo e assistam, porque vale a pena. São realmente formidáveis, como dizia um amigo nosso, um confrade de uma outra casa. O Divaldo dizia ontem, num dos estudos, que os erros que cometemos na Terra, pagamos na Terra. Os nossos equívocos no mundo material serão quitados no mundo material. No mundo espiritual, nós vamos refletir, nós vamos nos arrepender, nós vamos questionar, mas teremos que reencarnar
para pagar, como está no Evangelho, ceitil por ceitil. Então, no plano espiritual, porque não temos corpo físico, não podemos ter sofrimento físico. No plano espiritual, temos as dores morais, né? E os sofrimentos materiais que causamos aos outros, vamos voltar na terra para sofrê-los. É a lei de causa e efeito, né? Então, é comum, né, que as pessoas digam nos velórios, descansou, né? Na verdade, ninguém descansa. É razoável aceitar essas colocações para consolar aqueles que estão sofrendo a perda dos entes queridos, né? Mas o plano espiritual não é colônia de férias, né? Não é local de descanso. Ninguém vai descansar no plano espiritual, vai refletir, né? Vai questionar as oportunidades perdidas, desperdiçadas, malbaratadas, e vai se programar para retornar à Terra e cumprir o que tiver que cumprir, né? E nessa questão aí, 983, o Livro dos Espíritos nos coloca aquilo que a gente já tem estudado na doutrina espírita. Ele fala assim: o mal rico passará a esmolar. Então nós vamos sofrer naqueles pontos, naquelas situações que nós precisamos, né, evoluir. Fala, o mal rico passará a esmolar, né? Estará submetido a todas as privações da miséria. Quer dizer, aquela pessoa apegada aos bens materiais vai ter que passar por privações materiais para desapegar, né? Diz o texto, orgulhoso vai passar por humilhações, né? Aquele que abusou da sua autoridade vai ter que obedecer, né, a criaturas mais severas que ele próprio. Então nós vamos trabalhar o apego aos bens materiais, a humildade, né, a generosidade, aqueles pontos em que temos que melhorar. A Terra, ela é esta escola onde evoluímos naquilo que temos necessidade, naquilo que temos que evoluir. Então, a Terra é o local onde temos que fazer esses sacrifícios, onde o calo aperta, para evoluir nestes pontos específicos. Tem gente que é extremamente trabalhadora, mas é nervosa. Tem gente que é calma, mas é apegada aos bens materiais. Tem gente, enfim, cada um, né, com seu cada um. Todo mundo tem as suas particularidades. Somos individualidades, né? Somos todos diferentes. E vamos evoluindo aos poucos. Importante a gente compreender que a Terra ou o plano espiritual não é uma colônia de férias, mas um local, é uma escola, um local de aprendizado e de crescimento. Vejamos a questão seguinte, 984. As vicissitudes da vida são sempre punição das faltas atuais? Não, já o dissemos, são provas, né? Eu tive refletindo sobre esse vocábulo provas, né? Peguei até outros livros dos Espíritos, outras traduções, né? Todo mundo fala prova, né? Então, como traduzir isso de uma maneira fácil para a nossa compreensão? Então, digamos que a pessoa precise baixar o colesterol, baixar a gordura do sangue, né? Falando de uma maneira leiga. Então ele vai fazer um regime alimentar, cortando as gorduras, e aí ele vai fazer um exame de sangue, vai tirar uma prova do sangue e vai ver se realmente abaixou. Então a pessoa precisa perder peso. Ela vai fazer uma dieta alimentar adequada, atividade física, e depois vai passar por uma prova, vai subir na balança, né? Vai subir na balança e vai olhar se perdeu peso, né? A pessoa precisa estudar uma matéria na escola. Ela vai estudar essa matéria, esse conteúdo, e depois vai submeter-se a um teste num dia aprazado, vai responder perguntas para demonstrar se conhece ou não conhece aquele conteúdo determinado, vai passar por uma prova. É isso. Então, as vicissitudes, as particularidades, as peculiaridades, né, os problemas da vida são punições, mas também são
São provas para aferir se nós estamos evoluindo naquilo que precisamos. Então é muito importante, se nós usarmos um exemplo simples, também o exemplo da escola, né? O aluno não estuda, não quer estudar, quer dizer, alguns alunos, né? Então, ele precisa ter uma prova para poder pegar o caderno na véspera, coitado. Então, se ele estudasse com regularidade, se ele tivesse responsabilidade, né? Ele estudaria todos os dias a matéria do dia, pouca matéria, né? E ele assimilaria mais fácil, mas porque ele não tem essa disciplina, não tem essa maturidade, não tem essa consciência, então ele passa por prova. E nós passamos por prova porque temos muitos defeitos, né? Muitas necessidades ainda de evolução. Questão seguinte, questão 985. A reencarnação da alma no mundo menos grosseiro é uma recompensa? Ora, nós somos espíritos em evolução. Quanto mais se evolui, mais se liberta da matéria. Então, é natural que depois de evoluir um bocado, o espírito reencarne no mundo menos grosseiro, né? Isso é o progresso, né? É a consequência da depuração, né? Na medida em que os espíritos se depuram, evoluem, né? Eles vão reencarnando em mundos cada vez mais perfeitos, né? Até que eles tenham se despojado totalmente da matéria, né? Estejam isentos de máculas, né? Para desfrutar de uma felicidade imaterial, né? Agora, a gente não deve se iludir, achar que em uma encarnação a criatura vai evoluir, né? São muitas encarnações, né? Basta a gente falar assim, ó, esta semana eu não vou fazer tal coisa, mas não passa 5 minutos que nós já estamos fazendo. É muito difícil se libertar de um defeito. É muito trabalhoso. Não estamos falando para desanimar. Pelo contrário, para termos consciência de que devemos colocar todo o empenho, toda a energia, toda a nossa força de vontade nesta evolução necessária ao nosso progresso, ao nosso aprimoramento. E vai nos permitir reencarnar futuramente, daqui muitos séculos, em mundos mais evoluídos, mundos menos materiais, menos materializados, né? Vamos fazer uma comparação. As minhas comparações são sempre muito infantis, muito bobinhas, mas servem para a gente ter uma noção. Vamos imaginar, assim, aquela situação da Cracolândia em São Paulo, né? Aquelas ruas, aquelas pessoas em situação de rua, viciados, né? Parecem zumbis ali, dormindo na calçada, fazendo suas necessidades fisiológicas nas roupas, sem controle, sem higiene, sem alimentação, sem um teto, sem nada. Farrapos humanos, né? Então ali um mundo muito materializado, em que as pessoas estão apegadas às sensações físicas das drogas, né? E vamos imaginar uma paisagem bucólica, campestre, pastoril, né? Uma paisagem bonita, cheia da natureza, né? Cheia de vegetais, flores, uma calmaria, uma música suave, aprazível, né? Que nos toque na alma. Então, duas realidades, uma mais materializada e outra mais espiritualizada. Eu estou falando da Terra, que é a mesma coisa, mas só para nós termos, né, uma pálida noção do que seria reencarnar no mundo menos materializado, né, no mundo mais evoluído, né, no mundo com criaturas onde não haja inveja, ódio, egoísmo, né? Pelo menos não haja tanto quanto tem aqui na Terra, né? Esses defeitos
que convivem conosco, né, que ostentamos enraizados em nossos corações e que são as causas de todos os nossos tormentos, né, de todas as nossas dores, os nossos sofrimentos. Questão 986. O espírito que progrediu em sua existência terrena pode, às vezes, reencarnar no mesmo mundo? Essa é uma ideia, né, de quem acha que evoluiu, né, e já vai para o mundo superior. Não é bem assim. Essa evolução demanda tempo, né, demanda décadas, dezenas de reencarnações, né? O espírito que progrediu, ele vai para um mundo superior, mas não é em uma encarnação apenas, né? Nós vamos precisar de muitas para nos libertar de todos os defeitos que ainda ostentamos, né? A questão diz assim, sim, né, quem progrediu pode reencarnar em mundos mais evoluídos, mas pode também reencarnar no mesmo mundo para cumprir a sua missão, né? Para completar, para ajudar, né? Eu me lembro de uma palestra que Divaldo falava que o Dr. Bezerra de Menezes era um espírito mais evoluído, né? Que já poderia estar habitando em esferas mais evoluídas do mundo, né? Planetas mais evoluídos. Porém, por bondade, estava ainda vinculado à Terra para ajudar outras criaturas, né? Então nós podemos citar o próprio Divaldo, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, criaturas altamente generosas, né? Eu até colocaria o Papa atual, né? Que é uma pessoa diferenciada, que visitava os pobres, né? O Papa Francisco, o Papa argentino, uma pessoa realmente preocupada com os nossos irmãos, né? Não uma pessoa preocupada com a vaidade do cargo, esse tipo de coisa. Então estas criaturas virtuosas, né, elas poderiam estar numa condição melhor, mas estão conosco até para nos ajudar, né, para nos dar o exemplo, né? Chico Xavier já foi, né? O Divaldo está velhinho, com certeza virão outros modelos e outros exemplos, porque Deus, o nosso Pai, não nos ampara. Sempre teremos boas criaturas servindo de norte para que a gente possa tentar segui-los, né? Seguir o exemplo deles, né? 987, né? O que será da pessoa que, sem praticar o mal, também nada faz para se libertar da influência da matéria, né? Eu chamo isto de o bonzinho, né? Nós temos um amigo de uma outra casa espírita que falava assim, que a pessoa chegava no domingo, sentava na poltrona da preguiça, ligava a televisão, até enjoar. Quando enjoava da televisão, ia lá e abria a porta da geladeira, né? E ficava olhando dentro da geladeira, mas não como quem quisesse comer alguma coisa, porque nem fome tinha. Ele cansou de olhar a televisão, foi olhar a geladeira, né? Quem nunca fez isso, né? Que atira a primeira pedra. Fica olhando a geladeira, né? Aí cansa de olhar a geladeira, vai lá e liga uma música no rádio, senta na varanda, e da varanda volta para a sala, da sala volta para a cozinha. Isso é o tédio, a monotonia, né? O que falta? Um trabalho no bem, falta uma atividade, porque necessitados existem muitos, né? Muitas pessoas estão carentes, estão passando até fome nos dias atuais, lamentavelmente, né? Então, poder ajudar a gente pode, né? Mas nem sempre a gente o faz. Então, é o famoso bonzinho, aquele que fala assim, eu não faço mal para ninguém, eu vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa, né? Passo minhas horas que eu não tenho que trabalhar vendo televisão e pronto, né? Mas não se preocupa com o familiar, com o vizinho, com aquele que está passando necessidade, ele pode ajudar, ele não, né, ajuda, ele ignora, ele é um bonzinho, né? Não faz o mal para ninguém. O que apenas está faltando é a seguinte observação, né? Nós podemos fazer o mal por ação ou por omissão. Deixar de ajudar quando se pode
também é fazer o mal por omissão. Nós não temos que nos surpreender com isso. Existe isso na face da terra, né? Omissão de socorro é crime. Você passa por alguém que está caído na rua, foi atropelado, você vai embora, foge, né? Você atropela e foge. Omissão de socorro. Omissão de socorro, né? Crime. Ou seja, nós temos o dever, né? O pai que abandona, né? Existe o crime, abandono de incapaz, o pai que não cuida do filho, né? A mãe que não cuida do filho. Então, omissão. Então, podemos errar por omissão, deixar de ajudar quando tínhamos condição de fazê-lo. Somos responsáveis pelo mal que decorra da nossa conduta omissa, da nossa inércia. Então, temos que fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, porque seremos responsáveis pelo mal que se seguir por conta da nossa inércia, né? Então, olha só, a questão 987 fala assim: aquele que é bonzinho, que não faz mal para ninguém, ele não dá nenhum passo em direção à perfeição. Ele vai recomeçar uma nova existência semelhante àquela que deixou, ficou estacionário, ficou parado, né? E ele vai acabar prolongando o seu sofrimento, prolongando a sua expiação, né? Questão 988, né? Tem pessoa que parece que vive numa tranquilidade, tá tudo bem, né? Que não tem necessidade de fazer qualquer coisa, né? Que não tem problema, que parece que não tem faltas a expiar, né? E aí, né? Como é que é? Essas pessoas são espíritos evoluídos? Questão 988, né? E a resposta vem com uma pergunta: você conhece muitas pessoas assim, né? Você está enganado, né? Porque às vezes a serenidade é apenas aparente, né? A pessoa ali está calada, mas por dentro está se corroendo, né? Ela tem uma existência de aparente calmaria, né? Mas nem sempre, né? Nem sempre esta aparente calmaria está contribuindo para o seu progresso, né? Existem aquelas criaturas que, como os preguiçosos, né? Estou falando que o texto diz, né? Lamentam o tempo perdido, né? E eu me lembro de já ter ouvido testemunhos, né? De pessoas do tipo assim: ah, fulana está com depressão, né? O fulano está com depressão, né? Coitado, o que aconteceu? Nada, Então, herdou algumas casas dos pais de aluguéis, né? E vive de renda, não faz nada, agora está com depressão. Bom, se não faz nada, né? Então tem que fazer alguma coisa, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se mexer, né? A enxada encostada, parada, enferruja, né? O músculo sem atividade atrofia, né? O idoso inerte, ele começa a esquecer, né? Então temos que ser ativos, temos que ser dinâmicos, temos que trabalhar, temos que, né? Não apenas trabalhar naquele sentido de prestação de serviço remunerada para ganhar dinheiro. Trabalhar quer dizer estar em atividade, fazendo alguma coisa, né? A nossa vida não pode ser, né, esta inércia, essa comodidade, essa aparente felicidade, né? No passado, o homem equivocou-se achando que uma vida contemplativa o levaria ao céu, né? Então, ficar fechado numa cela rezando vai levá-lo ao céu. Não vai. Não vai, porque nós precisamos conviver, né, com a nossa esposa, com o nosso marido, com as nossas dificuldades, com os nossos filhos, com o nosso patrão, com o nosso empregado, né, com os nossos carnezinhos, enfrentar a vida e superar os problemas, superar as dificuldades, né? Aquele parente problemático, aquele vizinho problemático, que às vezes somos nós, né? Às vezes o problemático somos nós. Então temos que conviver, viver em sociedade e superar tudo isso, né? Não adianta ficar trancado, né, alheio, porque isso não nos traz o progresso, isso não propicia a nossa evolução, né?
é uma existência inútil, né? E para encerrar, a questão 989. A questão 989 pergunta assim: há pessoas que, sem serem positivamente más, mas por força do seu caráter, tornam infelizes todos os que as rodeiam. Qual é para elas as consequências disso, né? Então a pessoa, ela é às vezes desagradável, né? Então o que diz o texto? Que ela vai espiar, né? Essas pessoas não são boas, né? Elas vão espiar, vão pagar, né? Vão pagar pelos erros, pelos sofrimentos que causarem, né? Eu sempre observo a importância do trabalho, né? Quando uma pessoa trabalha, quando uma pessoa tem um patrão, quando a pessoa tem alguém que manda, né? Ela tem que obedecer, tem que ser humilde, tem que ser prestativa. Olha que progresso que isso gera, né? A gente estar certo e calar-se, a gente ter razão e não brigar, né? Entender a limitação alheia, né? Como isto faz a pessoa crescer, né? O trabalho que gera horários, compromissos, obrigações, né? Então, às vezes a pessoa que, como diz o texto aqui, que tornam aquelas que estão ao seu redor infelizes, né? Uma pessoa que pode falar o que quer, né? Que pode ser desagradável e infeliz, né? Azar dela. Melhor seria ela ter que suportar isso e com isso crescer, se fortalecer, né? O que o texto quer nos dizer? Para que a gente seja educado, para que a gente seja generoso no trato, para que a gente se esforce para tratar bem as pessoas, cumprimentar as pessoas, respeitar as pessoas, independente de condição social, sexo, profissão, independente de tudo, nós temos que respeitar o ser humano, né? E com isso, né, sendo humildes, sendo generosos, sendo prestativos, levar um pouco de felicidade àqueles que nos rodeiam. Então, na próxima semana, nós vamos falar das questões 990 e seguintes, que tratam da expiação e arrependimento. Caso alguém tenha alguma colocação, alguma dúvida, alguma observação, que faça no nosso grupo do WhatsApp, assim a gente pode interagir um pouco, né? Já que essas aulas expositivas, através da filmagem, elas ficam, né, quase que um monólogo, um monótono, né, chato, né? Por isso a nossa preocupação, temos perguntado no grupo se o pessoal está vendo, se está muito chato, né? Porque quando a aula era presencial, o estudo era presencial, melhor dizendo, a gente interagia mais, conversava, debatia, cada um colocava a sua experiência, havia uma outra dinâmica, mas por força das circunstâncias estamos assim, né? Momentaneamente, em breve estaremos juntos, né? Que Deus nos proteja e nos permita, né? Que, quem sabe, ainda este ano os estudos não retornem e a gente possa juntos, né? Buscar o progresso através do entendimento, da compreensão que a doutrina espírita nos traz, nos propicia. Muita paz a todos. Boa semana.